Estamos de volta depois do rápido intervalo e eu vou agora, através do recurso via Skype, para Minas Gerais. Vou dar um pulo aqui de Maceió, em Alagoas, no Nordeste, e nós vamos para Minas Gerais. Eu tenho o prazer de conversar com a Mônica Hauck, que ela vai passar como gestora de recursos humanos muitas informações. Mônica, estamos ao vivo aqui na TV Mar Canal 525, para todo o estado de Alagoas e por mundo inteiro através do portal Gazeta Web, falando sobre a presença da tecnologia, que já faz parte de todos os negócios e na área de recursos humanos também não é diferente. O que é o novo RH, o RH 4.0? Bom dia. Ai, que prazer estar conversando com vocês. Bom, quando a gente fala do novo RH, né, quando a gente pensa no RH 4.0, a gente está falando de uma gestão de pessoas focada na nova economia, né? A economia mudou, o mundo mudou e o RH ele precisa acompanhar. Então, e não tem como você fazer essa gestão de pessoas sem pensar em tecnologia, sem pensar em um RH mais objetivo, automatizado. Então, quando a gente fala em novo RH, a gente está falando de um RH que usa muita tecnologia, mas sempre pensando no resultado, que é fazer com que as pessoas cresçam dentro das empresas. Agora, quais as mudanças que o RH 4.0 está trazendo e quais os benefícios também, Mônica? O primeiro é a própria adoção da tecnologia, né? A gente, até pouco tempo, o RH utilizava muita questão do tudo no papel, nada automatizado. E a gente muda agora com a tecnologia, a gente usa inteligência artificial, a gente consegue realmente entregar processos, por exemplo, processos seletivos mais rápidos, mais assertivos, com uma experiência muito mais agradável para o candidato e para a própria empresa também. Nos processos das empresas, a gente consegue identificar onde as pessoas precisam melhorar, como as empresas podem desenvolver as pessoas. Então, a tecnologia ela vai entregando algumas informações importantíssimas para que a gente ajude as pessoas realmente a se tornarem melhor a cada dia nas empresas e para que elas possam crescer também. E aí, como consequência, a empresa cresce junto. Claro, e a respeito de redução de custos, eu acredito que só pelo fato da economia e não se utilizar papel para todas as ações, eu acho que isso já gera uma economia. Mas quais são os outros mecanismos que hoje podem ser substituídos pelos métodos antigos que o RH utilizava para esse novo modelo e que pode gerar uma economia absurda nos custos mensais, por exemplo, e nos custos diários, Mônica? Além do papel, na verdade, é uma economia muito pequena. A maior economia que a gente vê é na redução da rotatividade, porque uma contratação errada, ela pode gerar um custo de até 80% do salário anual do funcionário. Opa. Então, as empresas no Brasil perdem muito dinheiro com rotatividade. Então, quando a gente faz um trabalho, né, pela tecnologia, de colocar a pessoa certa no lugar certo, a gente consegue fazer com que as empresas gastem menos com rescisão e, ao mesmo tempo, para o colaborador, isso é muito positivo, porque esse colaborador ele não vai ficar frustrado numa experiência ruim de gestão de pessoas. Ele vai aprender, ele vai desenvolver, ele vai crescer e ele vai permanecer no lugar de trabalho. Então, a redução da rotatividade é um dos principais indicadores que a gente tem em termos de redução de custo. Agora, o que a gente, sem pensar na questão financeira somente, o que a gente percebe é que quando a gente tem um RH realmente estratégico, né, dentro do 4.0, as pessoas elas querem permanecer no lugar porque o clima organizacional muda, né? Então as pesquisas que são feitas, né, de satisfação dos colaboradores, elas aumentam exatamente porque a gente está fazendo uma gestão de pessoas focada em resultados, né, tanto para a empresa quanto também para o colaborador. Agora, a respeito do uso dessas novas ferramentas, Mônica, quais são os tópicos que são possíveis medir, por exemplo, em avaliar com mais assertividade aquele perfil, aquele padrão profissional? Uma coisa que a gente tem, que é a principal característica desse novo RH, até pouco tempo atrás, a gente falava, olha, a gente contrata pelo currículo, mas na hora de demitir, demite-se pelo comportamento. Verdade. E quando a gente olha, mais de 80% das demissões tem a ver com comportamento. Então, nessa nova forma de pensar a gestão de pessoas, a gente analisa e avalia o que a gente chama de soft skills,
que são exatamente as questões comportamentais das pessoas na empresa. Então, a gente tem como fazer isso não só no processo seletivo, né, onde a gente vê se a pessoa está adequada ou não do ponto de vista das suas habilidades para as vagas, como também no dia a dia a gente vai observando, a tecnologia ela consegue enviar informações sobre o comportamento das pessoas para que os gestores possam, então, desenvolver e fazer com que essas pessoas melhorem a cada dia. E as dicas? O que é que você poderia recomendar, por exemplo, para as empresas que gostariam de migrar para essa nova tecnologia na área de RH, por exemplo? O que é que você poderia passar para o público alagoano com seu conhecimento, Mônica? Aqui na Solids, a gente fala que é muito importante a gente começar, antes mesmo de adquirir uma tecnologia, e óbvio que é importante adquirir a tecnologia, mas mudar muito a questão da mentalidade. O mindset, ele precisa mudar um pouquinho. Algumas pessoas ainda têm resistência em relação ao uso da tecnologia, porque acham que a tecnologia ela vai complicar e, na verdade, ela simplifica. As pessoas acham que a tecnologia, muitas vezes, pode deixar a gestão de pessoas mais fria, né? Que para você ter uma gestão de pessoas humana, você não pode usar tecnologia. Isso também não é verdade. As novas tecnologias, elas vêm exatamente para aproximar o ser humano e é por isso que as tecnologias elas entregam dados sobre o ser humano para que a gestão de pessoas seja cada vez mais humana. Então, eu acho que a grande dica é não tenha medo de entrar nesse novo mundo, né? nessa nova forma de fazer gestão de pessoas, que usa uma tecnologia que ela é muito favorável para uma gestão de pessoas mais assertiva, mas, sobretudo, mais humana também, para que as relações cresçam e melhorem a cada dia nas empresas. E o que é que nós podemos esperar a respeito do futuro com a entrada dessa nova tecnologia em relação à área de gestão e de recursos humanos, Mônica? O que vai acontecer é que tudo que puder ser automatizado, vai ser automatizado. Né? Então, aquela parte mais burocrática, né? Em recrutamento e seleção, a parte mais longa, às vezes, é leitura de currículo. Então, tudo isso hoje a gente já consegue automatizar. O que muda é que cada vez mais nós, gestores de pessoas, né? Eu que entrego a tecnologia e também meus clientes que usam a tecnologia, a gente tem que pensar cada vez mais estratégico e pensar que o papel do RH ele tem mudado e mudado para melhor. Cada vez mais as empresas estão automatizando aquilo que é operacional e deixando o profissional de gestão de pessoas cuidar do que realmente importa, que são as questões estratégicas. Mônica, muito obrigado pela sua participação. Mande um abraço para todos aí em Minas Gerais e apareça mais vezes aqui no TV Mar News para falar também sobre esses avanços tecnológicos na área de RH, gestão e de recursos humanos. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos com Mônica Hauck, direto de Minas Gerais. Ela que trouxe muitos detalhes a respeito dos avanços tecnológicos para a área de gestão e de recursos humanos. Trouxe também detalhes do RH 4.0, ou seja, é uma tendência que as empresas precisarão mudar para o futuro para ter mais economia, principalmente na relação com pessoas, com funcionários, servidores, enfim, com todo o corpo profissional. E ainda falando em educação, falando também em preparação, estamos, neste caso, falando de uma preparação para a vida inteira. As aulas em Maceió voltam na próxima semana, mais precisamente na próxima segunda-feira, e a CEMED tem buscado, através de todos os cuidados para seguir o protocolo, orientar as pessoas, os pais, os alunos. Eu fui conversar com o secretário Helder Maia ontem para saber de todos os detalhes do que está sendo previsto para que a rede municipal, tanto professores como alunos, eles possam atender aquilo que preconiza os protocolos de distanciamento social. Acompanhe. Amigos da TV Mar Canal 525, e nós estamos novamente aqui na CEMED, na Cambona, para trazer informações de todos os protocolos para o retorno às aulas na rede municipal. E nós temos o prazer de conversar mais uma vez com o secretário Helder Maia, que nos recebe aqui em seu gabinete. Secretário, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Chegou o grande momento, o momento de retorno às aulas presenciais na rede municipal. Primeiramente, como é que está a expectativa do secretário, a ansiedade também, muito trabalho durante todos esses dias, secretário?
Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Como você muito bem observou, aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, para a gente é objeto de muita alegria e satisfação, para os profissionais da educação, especialmente para os docentes. Não há coisa mais realizadora do que ver as crianças no pátio da escola, os pequenininhos, os maiores, realizando alimentação, em contato com os docentes, em contato com os professores. Nós temos 53 mil estudantes, desses 85% são de famílias muito vulneráveis, que durante todos esses 15, 16 meses viveram momentos de aflição, ausência de condições mínimas de moradia, de saneamento, de alimentação e, sobretudo, de aprendizado. Então, na próxima segunda-feira, dia 23, todo o nosso protocolo está em andamento, não só os protocolos sanitários, mas tudo que envolve a gestão do equipamento escolar e, especialmente, a parte de infraestrutura, pintura, sanitização, alimentação escolar, todo o preparo da logística interna da escola. As nossas diretoras estão muito engajadas nisso. Essa semana a gente começa uma atividade muito importante, que é a sinalização. Então, essa semana agora, nós vamos sinalizar, colocar as medidas de sinalização no pátio, no banheiro, no refeitório, que são os padrões internacionais seguidos. Finalmente, nós vamos começar essa semana. Não começamos antes porque tínhamos que priorizar alguns aspectos, mas essa semana nós iniciaremos. Foi contratada uma empresa para realizar essas atividades. É muito importante porque, sobretudo, os maiorzinhos eles já identificam os símbolos, eles sabem que ali é um local de risco, para evitar aglomeração. Outro serviço extremamente importante é o transporte escolar. Secretário, outro ponto que nós podemos aqui revelar para os nossos telespectadores, diante de toda essa ansiedade, é o fato também de tudo isso que está previsto nesse momento. Tem algo a ser comemorado também, que são as condições climáticas. Pelo menos a semana chegou com um sol muito forte, o que também ajuda nesse trabalho de prevenção, né, de retorno. Exatamente, muito bem lembrado. Desde a quarta-feira da semana passada, graças a Deus, o tempo abriu, então nós trabalhamos muito quarta, quinta e sexta. E hoje, segunda-feira, sobretudo para pintura e sanitização, porque chovendo muito não é possível pintar as dependências da escola, a parte interna e a parte externa, e também o mato, o capim cresce muito e ali se alojam bichos peçonhentos e animais peçonhentos que oferecem risco. Secretário, eu gostaria que você aproveitasse esse momento e mandasse um recado direto para os pais dos alunos matriculados na rede municipal para esse retorno das aulas presenciais e destacasse a importância de cada um deles também na educação dos filhos nesse período que se faz necessário ainda manter o distanciamento social. Pois não. Eu queria muito convocar os pais que confiem na nossa gestão, confiem no trabalho que os profissionais estão realizando, enviem os seus filhos, estimulem o retorno às atividades escolares, são locais seguros, local com alimentação, com proteção, com profissionais treinados. Nossos professores aprenderam muito nesse período, nós seres humanos aprendendo o tempo todo, especialmente os profissionais da educação, e eu lhes asseguro, fiquem tranquilos que essas crianças, esses jovens, esses adultos serão tratados da maneira mais digna, mais merecedora e com toda a segurança e com todo o cuidado da nossa rede escolar do município de Maceió. Não tenho nenhuma dúvida, porque nós estamos acompanhando, né, como cidadão, estou acompanhando todo o trabalho que a CEMED tem realizado, na pessoa do secretário Helder Maia, que tem feito um trabalho juntamente com toda a equipe para esse retorno. Não é um trabalho fácil. É um trabalho muito difícil, é um trabalho bem desafiador e são horas dedicadas para esse retorno às aulas presenciais. Agora temos que fazer o nosso papel. Você, papai, você, mamãe, você, aluno, precisa manter também todos esses protocolos rigorosamente em ordem para que os números da Covid-19 continuem baixando no estado de Alagoas, aqui em Maceió, na capital principalmente, para que todas as aulas presenciais, né, possam acontecer de forma tranquila e segura. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira pelas ruas da capital alagoana e aí segue você no comando da programação da sua TV Mar, canal 525. Pois é, boa sorte aí o pessoal da CEMED nesse retorno às aulas na próxima segunda-feira. E o mais importante é a atitude individual, né, de cada aluno, de cada professor, de cada funcionário. Vamos agora trazer, como você já tem o costume, de ver todos os dias a análise do jornalista Arnaldo Ferreira, na manhã desta terça-feira aqui no TV Mar News. A discussão que movimenta os bastidores da construção civil aqui de Alagoas são as licitações do fim de gestão do governo Renan Calheiros para a construção de 80 creches, 80 centros integrados de segurança pública, os CISPs, 80 unidades básicas de saúde, 308 celas e reformas de presídios aqui de Maceió. Essas licitações são por lotes e tem que obedecer o modelo RDC, o modelo que surgiu lá
durante o governo Dilma Rousseff, marcado por algumas denúncias que estão sendo investigadas por órgãos de fiscalização e controle. Os empresários da construção civil querem que o governo de Alagoas faça licitações individuais, que as obras, em vez de ser em sistemas de módulos, sejam em alvenarias, como está fazendo o prefeito de Arapiraca. Licitações individuais, obras em alvenarias, com contratos que obriguem as empresas a cumprirem o prazo de entrega. E assim, o que vai acontecer? A geração de centenas de empregos lá no Agreste. O dinheiro público municipal vai circular em Arapiraca e em municípios vizinhos. O ex-vice-governador e atual prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, está dando uma lição de protagonismo com pouco dinheiro público no momento mais dramático da economia nacional, regional e, notadamente, a de Alagoas. Pois é, e o Arnaldo Ferreira volta amanhã com mais uma análise aqui no TV Mar News. O Fernando Palmeira recebeu a solicitação, nossa produção, na verdade, sobre os problemas relacionados à ordem de saneamento básico aqui em Maceió. Um esgoto na Cambona tem tirado o sossego dos moradores e dos comerciantes. Acompanhe agora a reportagem. Mais um problema sério, muito questionado pela comunidade. Aqueles que transitam estão passando, aplaudindo a TV Mar, apoiando e pedindo para a gente repercutir da melhor forma possível, de forma até contundente, que não é o nosso objetivo, apenas chamar a atenção da BRK, que é a empresa que agora está com a responsabilidade do abastecimento da água e saneamento do estado de Alagoas, ou também a Prefeitura Municipal de Maceió. Nós estamos aqui na Avenida Senador Rui Palmeira, que é nesse cruzamento também com a Francisco de Menezes, no bairro da Cambona. Olha só a importância dessa via, desde o transporte do turista, as linhas de ônibus, aqueles que transitam com dificuldade com moto. E olha só, o afunilamento, a pista só dá para um veículo do lado de cá. Olha o pessoal pedindo apoio aí, inclusive aplaudindo, todos que passam estão buzinando e felizes pela presença da imprensa, porque é um problema já reclamado há muito tempo, desde os tempos em que era casal e que não se resolve. Aqui é esgotamento sanitário, essa água fétida e jorra com abundância, trazendo esse transtorno aí. Além da buraqueira que fica submersa, os carros geralmente caem em buraco. Olha a dificuldade e olha o engarrafamento. Além do VLT que passa por aqui, o pessoal tem, claro, que parar para evitar acidentes, mas olha só a dificuldade numa via das mais movimentadas que liga a parte central de Maceió e também na continuação da leste-oeste, que tem início aqui logo depois do Dique Estrada. Aqui é inverno, verão, o problema está ainda sem nenhuma solução. Com a palavra, a gente convoca também a Prefeitura Municipal de Maceió, porque afinal de contas, isso aqui era um ecoponto, aí nesse terreno baldio, onde virou também um lamaçal de imundícies. Essa água toda escorre exatamente para esse terreno que era um ecoponto, ou seja, onde se colocavam as metralhas, eixos de construção. Olha a dificuldade da moto, olha o malabarismo que o motociclista faz para transitar aqui nessa problemática avenida. Tivemos aí, em anos passados, recentemente, aqui quando a chuva era mais torrencial, isso aqui ficava simplesmente uma continuação da lagoa. Deram altura a toda essa via e resolveu esse problema dos alagamentos no inverno. Mas agora o problema aqui, o nascedouro dessa água de esgoto, do saneamento básico precário, que precisa de uma revisão que a BRK vem fazendo em Maceió e que precisa simplesmente dar prioridade com a Prefeitura Municipal de Maceió para a resolução desse problema que vem afetando a todos, tanto os que aqui residem, os que empreendem, porque aqui também é um corredor comercial e também habitacional. Mas é um drama, como estão vendo aí, e a gente faz em nome da comunidade esse apelo à BRK e também, por conseguinte, à Prefeitura Municipal de Maceió para definitivamente resolver esse problema aqui na movimentada
Avenida Senador Rui Palmeira, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens de Chico Nogueira, para a TV Mar da Organização Arnaldo Melo, canal 525, NET. Claro. Pois é, com tantos buracos em Maceió, eu não consigo entender como os motoristas ainda insistem, né, em utilizar a velocidade, né, e o alto risco de acidentes. Velocidade, por exemplo, juntado a álcool e volante, só tem provocado tragédias aqui em Maceió. E esse é o tema do quadro Penal News na manhã desta terça-feira, com o advogado na área criminal, Bruno Calado, que traz a análise dos acidentes de trânsito que têm gerado vítimas, provocado vítimas nos últimos meses aqui em Maceió. Bruno, primeiramente, qual a diferença entre dolo e culpa e como um indivíduo é classificado por crime doloso e crime culposo? Bom dia. Bom dia, Videlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma terça aqui com todos vocês. Mais um prazer imenso, certo, de estar aqui passando essa informação aos telespectadores. E hoje trazemos de forma cumulativa esses acidentes que vêm acontecendo aqui no nosso estado, mais especificamente aqui em nossa capital, certo, Videlan? E é importante, primeiramente, antes de começarmos essa análise técnica, essa análise jurídica sobre esses acidentes, nós diferenciarmos o dolo da culpa. Isso. Né? São expressões conhecidas até por pessoas leigas, o dolo e culpa. E aí, foi doloso, e aí foi culposo. E eu costumo diferenciar o dolo da culpa com uma só palavra: vontade. Vontade. Né? Se há vontade, Videlan, se há vontade é dolo. Se não há vontade é culpa. Então, cumulativamente à vontade, junto à vontade, se há assunção do risco, se a pessoa assumiu o risco, se a pessoa aceitou o resultado, né? Então o dolo é aquela coisa mais gravosa, né? Você tem a vontade, você assume o risco, você aceita o resultado. Ao contrário da culpa. Na culpa, você não tem a vontade de cometer aquele crime, você não aceita o resultado daquele crime, mas pode ser que em algum momento você assuma o risco, certo? Mas não aceita o resultado e não há vontade. Então, culposo, quando o crime é cometido com essas circunstâncias. Agora, no ponto de vista jurídico, os acidentes ocorridos aqui em Maceió de um mês atrás para cá, aqui em nosso estado, foram culposos ou dolosos nesse caso? Olha, Videlan, cada caso é um caso. Nós falamos inclusive, abordamos aqui, aquele crime em que o cidadão pegou a contramão na Avenida Fernandes Lima, né? Depois de ter participado de uma festa, estava altamente embriagado. Ele ainda continua preso, né? Bruno? Ainda continua preso, preventivamente, certo? E acabou matando 2 pessoas e lesionando uma terceira. Colidiu com 2 motocicletas e acabou ocasionando esse trágico acidente, né? Ele foi indiciado inicialmente pelo homicídio culposo, certo? E lesão corporal culposa, mas o Ministério Público depois o denunciou por homicídio doloso, certo? Entende-se, há uma linha muito específica para diferenciar o dolo eventual da culpa consciente, né? Que é aquela aceitação do resultado. No meu ponto de vista, muito embora não houve aceitação do resultado, mas houve severamente a assunção do risco. Sim. A partir do momento em que um indivíduo como aquele, extremamente embriagado, né? Por mais que confie em suas habilidades inexistentes naquelas condições psicomotoras, né? Ele vem a cometer um homicídio daquela natureza, tirar uma vida que estava indo ao trabalho por conta de irresponsabilidade total de embriaguez ao volante. O homicídio doloso é a pena que pode suprir, né, a dor judicial dos familiares das vítimas. Agora, é possível, nesses casos, se a família da vítima entrar na justiça pedindo, por exemplo, um valor, uma quantia, pelo fato daquela vítima ter sido, por exemplo, um dos grandes responsáveis por gerar renda para aquele familiar, é possível a justiça determinar, além da punição, o fato de ser preso preventivamente ou ser conduzido diretamente ao sistema prisional também, a um prejuízo financeiro também para o acusado? Não tenha dúvida, Videlan. É um dos pleitos mais comuns, certo, de familiares de vítimas que dependiam geralmente daquela vítima, né, do trabalho daquela pessoa que veio a falecer num acidente trágico como esse, pedir, reivindicar, né, algum dano material, algum dano moral que venha ter sido afetado naquele acidente,
certo? E a justiça vem sendo comum, no ponto de vista jurídico, conceder esse tipo de pleito. Bruno, uma última colocação a respeito do acusado ser levado a júri popular. O que é o júri popular? Olha, Viderlan, o que mais diferencia, além da pena ser mais severa, claro, no homicídio doloso, estamos aqui considerando em casos de acidentes de trânsito, assim como ocorreu há poucos dias atrás, aquele no início da Avenida Duvaldo Góes Monteiro, né, final da Avenida Fernandes Lima para início da Avenida Duvaldo Góes Monteiro. No último sábado. Exatamente. Um cidadão acabou colidindo com uma motocicleta, né, e matando 2 indivíduos. Muito embora circuitos de câmeras demonstrem que ali não houve, por mais que houve um excesso de velocidade, né? E aí tipifica claramente o homicídio culposo, certo? Porque quando há imprudência, negligência ou imperícia, imprudência você fica além de um cuidado. Então houve o excesso de velocidade. Então ele pode ser enquadrado da mesma forma como se tivesse ingerido bebida alcoólica, por exemplo, nesse caso. Ingerir bebida alcoólica, se considerado como homicídio culposo, é um parâmetro. Entendi. Certo? Mas na situação, a bebida alcoólica hoje em dia, ela vem levando o homicídio para a vertente dolosa. Certo? Há muitos entendimentos hoje em dia de que ingerir bebida alcoólica na direção de veículo automotor vem sendo considerado, geralmente, a depender das circunstâncias, um homicídio doloso. Ao contrário de uma situação como essa, que o excesso de velocidade é considerado uma imprudência. E por ser imprudência, é culpa. Certo? A imprudência é você ficar além de um cuidado, a negligência é você ficar aquém. Então, tomando como exemplo justamente esses acidentes de trânsito, é como se a imprudência você fosse o excesso de velocidade. A negligência, você não tomasse os cuidados devidos, por exemplo, no cruzamento, você não observa se vem carro, a preferência não é sua e você já lança o carro numa roleta russa do trânsito, certo? Essa é a negligência. E a imperícia, como se alguém que fosse inabilitado, que não soubesse dirigir, estivesse ali no comando de um veículo automotor. E o júri popular, nesse caso? E o júri popular, quando há um homicídio doloso. O júri popular, ele tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Então, é a situação daquele acidente. Se a defesa não conseguir reverter para desclassificar para um homicídio culposo, aquele cidadão será submetido, se pronunciado for futuramente, para ser julgado perante o tribunal do júri. São 7 pessoas comuns do povo, certo? Não é julgado pelo juiz singular, são 7 pessoas comuns do povo que vão proferir um veredicto, né? Que vão que vão proferir uma decisão e vão atribuir um futuro para aquele acusado. Muito obrigado, Bruno Calado, por mais uma brilhante participação aqui com o quadro Penal News e até a próxima terça-feira aqui no programa, tá certo? Muito obrigado, Viderlan. Até a próxima terça, se Deus quiser. Bom, deixa eu trazer uma última informação desse finalzinho aqui do TV Mar News, é que a partir de hoje, a aplicação da primeira dose de vacinas contra a Covid-19 está suspensa novamente em Maceió. A medida se deve à falta de imunizantes. Apenas a segunda dose será administrada nos pontos fixos da capital alagoana. A aplicação da primeira dose será retomada assim que o município receber uma nova remessa de imunizantes. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Deixo o meu grande abraço para você. Amanhã teremos uma nova edição a partir de 8h30 da manhã. Acompanhe a nossa reprise também no decorrer do dia pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e no nosso canal no YouTube. Um grande abraço, fique com Deus e uma ótima terça-feira para você.